O milagre nos olhos de Gabriela. Gabriela tinha apenas 9 anos quando os primeiros sinais apareceram. Tudo começou com um incômodo nos olhos, como se tivesse areia dentro deles. A mãe, Dona Maria, achou que era apenas cansaço da escola, mas quando os olhos da menina começaram a inchar e ficar vermelhos, ela soube que algo não estava certo. O médico diagnosticou rapidamente oftalmopatia de Graves, uma complicação rara da doença de Graves, que afeta os músculos e tecidos ao redor dos olhos. Em casos graves pode levar à cegueira. Mãe, por que meus olhos estão assim? Gabriela perguntava, tocando com cuidado as pálpebras inchadas que já não fechavam completamente. Dona Maria chorava em silêncio. O tratamento era caro, e o salário de faxineira mal dava para sustentar ela e a filha. Os remédios aliviavam um pouco, mas os médicos falavam em cirurgia, em riscos, em um futuro incerto. A cada consulta, o desespero crescia. Até que numa tarde, enquanto arrumava a casa de uma senhora idosa, Dona Maria ouviu um hino vindo do rádio. Era uma voz suave, sem acompanhamento de instrumentos, cantando: Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. A mulher, percebendo sua atenção, contou que era da congregação cristã no Brasil. Lá, Deus ouve as nossas orações, minha filha, disse a senhora, com um sorriso sereno. Se quiser, venha conosco no próximo culto. Não há nada a perder, só a ganhar. Dona Maria não era de frequentar igrejas, mas algo naqueles olhos cheios de fé a tocou. No domingo seguinte, ela e Gabriela entraram pela primeira vez na pequena sala de reuniões da CCB. Não havia luxo, bancos de madeira enfileirados, paredes simples, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, alguns com seus inários nas mãos. Um ancião de voz calma e firme dirigia o culto. Não havia banda, nem palmas, nem shows, apenas vozes unidas cantando hinos como Ó, que amigo e Jesus, alegria dos aflitos. Gabriela, mesmo com os olhos inchados, sentiu uma paz que não entendia. Aqui parece que Deus está perto, sussurrou para a mãe. Os irmãos as receberam com carinho. Uma irmã mais velha, chamada Clara, aproximou-se e perguntou pela saúde da menina. Quando Dona Maria explicou, Clara apenas disse: Deus é poderoso. Vamos orar. E oraram. Não foi uma oração rápida, de passagem. Foi uma súplica fervorosa, com lágrimas, com mãos postas, com irmãos se ajoelhando ao lado delas. O ancião impôs as mãos sobre a cabeça de Gabriela e clamou: Senhor, tu que abris os olhos dos cegos, toca nesta criança. A menina sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma mão invisível a envolvesse. Nos dias seguintes, Dona Maria e Gabriela passaram a frequentar as reuniões. A cada culto, Gabriela ouvia testemunhos de cura, de livramentos, de vidas transformadas. Os irmãos não prometiam milagres, mas falavam de um Deus que opera além do que os olhos veem. Uma noite durante a Santa Ceia, enquanto o pão e o vinho eram repartidos em memória ao sacrifício de Cristo, Gabriela sentiu uma certeza no coração: Deus ia curá-la. Uma semana depois, no culto de quarta-feira, algo inesperado aconteceu. Enquanto cantavam o hino, Deus conosco está, Gabriela percebeu que o incômodo nos olhos havia diminuído. Ela piscou, e pela primeira vez em meses, as pálpebras fecharam completamente. Assustada, puxou a mãe pelo braço. Mãe, olha, meus olhos estão melhores. Dona Maria não acreditou de início, mas quando olhou viu, o inchaço havia reduzido visivelmente. Os irmãos ao redor começaram a louvar a Deus em voz baixa. O ancião, emocionado, pediu que todos se ajoelhassem em ação de graças. Não foi uma cura instantânea como nos filmes. Nos dias seguintes, os olhos de Gabriela foram voltando ao normal, até que em poucas semanas, não havia mais nenhum sinal da doença. O médico, ao vê-la na consulta de retorno, ficou atônito. Os exames não mostravam mais inflamação, nem sinal da oftalmopatia. Ele, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse: Isso não tem explicação médica. Mas Gabriela e Dona Maria sabiam a explicação. Era a mesma que ouviram nos cultos, nos testemunhos, nas orações. Deus ouve, Deus age, Deus cura. Hoje Gabriela tem 15 anos. Seus olhos são saudáveis, seu sorriso é largo e sua fé é inabalável. Ela foi batizada nas águas como símbolo de sua entrega a Cristo, e agora canta nos cultos com a mesma voz doce que um dia a levou até ali. Sua mãe, que também se batizou, costuma dizer: a CCB não é uma igreja de milagres. É uma igreja onde Deus opera quando o povo ora com fé. E a lição que Gabriela aprendeu: que as maiores batalhas não são vencidas com remédios ou dinheiro, mas com joelhos dobrados e um coração confiante. Que Deus não escolhe os perfeitos, mas os que creem. E que às vezes a cura não vem do jeito que pedimos, mas da maneira que mais precisamos, para a glória dele.
Nos cultos da congregação cristã no Brasil, ainda hoje, quando Gabriela se levanta para dar seu testemunho, muitos irmãos choram. Não pela emoção do milagre, mas pela certeza de que onde há fé, Deus está presente. E isso, para eles, é mais do que suficiente. E foi assim que a vida de Gabriela se tornou um farol de esperança para muitos na igreja. Não demorou para que outras famílias começassem a buscar a Deus com a mesma fé simples e sincera que ela havia demonstrado. Uma delas era a da irmã Marisa, uma senhora que há anos carregava no coração uma dor profunda. Seu filho, Lucas, de 17 anos, havia se envolvido com más companhias e, aos poucos, se afastado de tudo o que aprendeu desde pequeno. Marisa orava todas as noites, mas a angústia só aumentava. Até que num domingo à tarde, depois de ouvir o testemunho de Gabriela, sentiu algo diferente. Não era apenas uma palavra de encorajamento, era como se Deus estivesse falando diretamente com ela. Confie em mim, assim como Gabriela confiou. Naquela mesma semana, Marisa começou a jejuar e orar com mais intensidade. Não pedia apenas pela volta do filho, mas pela transformação do coração dele. E enquanto clamava, lembrava das palavras que ouvirá tantas vezes nos cultos: Deus não muda as coisas, Ele muda as pessoas. Até que numa sexta-feira, Lucas apareceu em casa mais cedo do que o habitual. Seu rosto não tinha a mesma dureza de antes. Sentou-se à mesa e depois de um longo silêncio falou: Mãe, eu tive um sonho estranho ontem. Sonhei que estava num lugar escuro, e de repente uma mão me puxou para a luz. Quando acordei, senti que precisava vir aqui. Marisa não disse nada. Apenas abraçou o filho e chorou, agradecendo a Deus em silêncio. No domingo seguinte, ela levou Lucas ao culto. Ele não queria entrar, mas algo fez dar aquele primeiro passo. E foi ali, entre os cânticos e as orações, que o jovem sentiu o coração pesado se quebrantar. Não houve gritos, nem manifestações chamativas, apenas a voz suave do Espírito Santo falando com ele: Você não está perdido. Eu sempre soube onde você estava. Nos dias que seguiram, Lucas começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Os irmãos da igreja não o julgaram pelo passado, mas o acolheram com amor. E assim como Gabriela, ele descobriu que a mudança verdadeira não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Um ano depois, Lucas estava batizado, servindo na igreja como auxiliar dos jovens, e sua mãe, que antes chorava de dor, agora chorava de gratidão. Sempre que alguém perguntava como tudo havia acontecido, ela respondia com um sorriso: Não foi eu que mudei meu filho. Foi Deus, quando eu parei de tentar resolver sozinha e passei a confiar nele de verdade. E assim a história de Gabriela, que começou com uma menina que não podia cantar, se multiplicou em outras vidas. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados apenas nos testemunhos, mas vistos nas transformações silenciosas de quem aprende a entregar tudo nas mãos de Deus. E a cada culto, quando as vozes se unem em louvor, há sempre alguém que olha para trás e lembra: Foi aqui que tudo mudou. Não por acaso, não por mérito humano, mas porque Deus, em sua bondade, escolheu aquele lugar, aquela igreja, aquele povo, para mostrar que Ele ainda opera, quando o coração está disposto a crer. E foi justamente em um desses cultos, anos depois, que uma jovem chamada Mariana, de apenas 16 anos, entrou pela primeira vez na congregação cristã. Ela vinha de uma família desestruturada, com um pai ausente e uma mãe que lutava contra a depressão. Mariana carregava consigo uma dor que poucos conheciam. Desde pequena, sofria de uma doença rara nos ossos que a impedia de andar sem moletas. Os médicos haviam dito que sua condição só pioraria com o tempo, e ela já havia se conformado com a ideia de que nunca teria uma vida normal. Mas naquela noite, enquanto ouvia os hinos sendo cantados com tanta fé, algo dentro dela se mexeu. Não eram apenas as palavras, mas a maneira como aquelas pessoas cantavam, como se cada nota fosse uma oração, cada voz um clamor por algo maior. Quando o irmão que presidia o culto falou sobre a importância de confiar em Deus mesmo quando a situação parece impossível, Mariana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela não sabia explicar, mas naquele momento, teve certeza de que não era uma coincidência estar ali. Após o culto, uma irmã se aproximou dela com um sorriso gentil e perguntou se poderia orar por ela. Mariana, envergonhada, mostrou as muletas e balançou a cabeça, como se dissesse: Não adianta, já tentei de tudo. Mas a irmã, sem hesitar, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus não olha para o que nós vemos. Ele olha para o coração. E se você crer, Ele pode fazer o que os homens dizem ser impossível. Dias depois, Mariana voltou. E depois mais uma vez. Cada culto era uma semente de esperança sendo plantada em seu coração. Até que em uma noite de oração, enquanto os irmãos intercediam uns pelos outros, ela sentiu um calor estranho percorrer suas pernas. No início pensou que fosse imaginação,
Mas quando tentou se levantar, algo incrível aconteceu. Suas pernas, antes frágeis e doloridas, sustentaram seu peso sem tremor. Com lágrimas nos olhos, ela largou as muletas no chão e deu os primeiros passos sozinha. O grito de alegria que se seguiu não veio só dela, mas de todos que testemunharam. Muitos daqueles irmãos já tinham visto milagres antes, mas cada um era como o primeiro, um lembrete de que Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda transforma vidas quando encontramos coragem para entregar nossos fardos a Ele. Mariana não só passou a andar, como também se tornou uma das jovens mais ativas na igreja. Ela ajudava nas classes de crianças, levava alimentos para famílias necessitadas e, acima de tudo, compartilhava sua história com quem precisava de esperança. Se Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a sua também, dizia ela, sempre com um brilho nos olhos que só quem experimentou um milagre verdadeiro pode ter. E assim como Gabriela antes dela, Mariana se tornou mais um elo nessa corrente de fé que nunca se rompe na congregação cristã. Porque ali, entre hinos, orações e o amor dos irmãos, as pessoas aprendem que os milagres não são coisas do passado, eles acontecem hoje, aqui e agora, para quem crê de todo o coração. E se você passar por uma das igrejas em um domingo de manhã, talvez ouça entre as vozes que louvam a Deus um canto mais forte, mais cheio de gratidão. Pode ser o de uma menina que recuperou a voz, ou de uma jovem que deixou as muletas para trás. Ou quem sabe o de alguém que, como você, ainda está à espera do seu milagre. Mas já sente, no fundo da alma, que ele está próximo. Porque onde a fé, Deus age. E na congregação cristã no Brasil, a fé nunca falta. Naquela mesma semana, em uma pequena cidade do interior de São Paulo, um homem chamado Carlos chegava à igreja com o coração pesado. Havia meses ele lutava contra uma doença que os médicos já não sabiam mais como tratar. As dores eram tão fortes que mal conseguia dormir, e a fraqueza o impedia até de trabalhar. Sua família, que sempre fora seu porto seguro, agora olhava para ele com olhos cheios de preocupação e uma pergunta silenciosa: até quando, Senhor? Carlos não era de falar muito, mas naquele dia, ao entrar na igreja, sentiu algo diferente. O coro dos irmãos cantando o hino Deus é Fiel pareceu envolver sua alma como um abraço. Ele se ajoelhou no banco e as lágrimas que há tanto tempo segurava finalmente caíram. Não eram lágrimas de desespero, mas de entrega. Se for da tua vontade, Senhor, me cura. Mas se não for, me dá forças para suportar, sussurrou entre soluços. Os irmãos ao seu redor não precisaram de palavras para entender sua dor. Uma irmã colocou a mão em seu ombro e começou a orar em voz baixa, enquanto outros se juntaram, formando um círculo de fé ao seu redor. O presbítero, homem de poucas palavras mas de grande unção, aproximou-se e impôs as mãos sobre sua cabeça, invocando o nome de Jesus com autoridade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esta doença sai agora. O poder de Deus está aqui, e Ele te restaura. Carlos sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Por um instante ficou tenso sem entender. Então, lentamente começou a se levantar. Primeiro, apoiou as mãos nos joelhos, como fazia há meses por causa da fraqueza. Mas algo era diferente. Ele tentou se endireitar, e conseguiu. Sem dor, sem tontura. Como se nunca tivesse estado doente. Os irmãos ao redor começaram a louvar a Deus em voz alta, alguns chorando, outros sorrindo. Carlos olhou para suas próprias mãos, tremendo não de fraqueza, mas de emoção. Glória a Deus! Exclamou e sua voz, antes abafada pela dor, soou firme e cheia de vida. Sua esposa, que estava no fundo da igreja, correu até ele e o abraçou, chorando sem parar. Eu sabia que Deus ia fazer. Repetia ela, enquanto os filhos, também presentes, pulavam de alegria. Naquela noite, Carlos foi para casa e pela primeira vez em meses comeu uma refeição completa sem náuseas. Dormiu profundamente, sem os remédios que antes o deixavam sonolento. Ao acordar na manhã seguinte, seu primeiro gesto foi ajoelhar-se ao lado da cama e agradecer. Não era um sonho. Não era coincidência. Era um milagre, um daqueles que não dá para explicar, só para viver e testificar. E assim como Gabriela e Mariana, Carlos se tornou mais uma prova viva de que a congregação cristã no Brasil não é apenas um lugar de reunião, mas um campo onde Deus opera maravilhas. Porque ali, entre pessoas simples que creem no poder da oração, o impossível se torna possível. Não por mérito humano, mas pela graça daquele que disse: tudo é possível ao que crê. E se você um dia passar por aquela igrejinha no interior, talvez veja um homem de rosto sereno, sempre pronto a ajudar, sempre com um sorriso no rosto. Pode ser que ele esteja contando para alguém sobre o dia em que Deus o tocou. Ou quem sabe esteja apenas ali, em silêncio, agradecendo.
Porque milagres como o dele não são para serem esquecidos, são para serem compartilhados, para que outros também possam crer. E a corrente de fé continua. Sempre continua. Porque onde há um coração sincero buscando a Deus, ele nunca falta. Nunca. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria, uma das mais antigas da congregação, chegou com o netinho nos braços. O menino, Lucas, tinha apenas 3 anos, mas seus olhinhos já não brilhavam como antes. Os médicos tinham dito que era uma doença rara, que os remédios só adiavam o sofrimento, e que a família deveria se preparar para o pior. Mas a irmã Maria não aceitou aquilo como resposta final. Ela sabia que onde a medicina não chegava, a fé de Deus alcançava. Ao entrar na igreja, ela foi direto para o altar, ajoelhou-se e começou a clamar. Não eram palavras bonitas ou bem elaboradas. Era o choro de uma avó que não queria perder seu neto. Os irmãos ao redor se uniram em oração, mãos levantadas, vozes firmes pedindo misericórdia. O pastor, com a voz embargada, lembrou a todos: Jesus curou crianças, ressuscitou mortos, transformou água em vinho. Ele não mudou. O que ele fez ontem, ele faz hoje. E então, algo começou a acontecer. Lucas, que antes mal conseguia levantar a cabecinha, começou a se mexer nos braços da avó. Primeiro foi um suspiro fundo, como se o ar voltasse a encher seus pulmões com força. Depois, seus dedinhos, antes frios e inertes, se fecharam em torno do lenço da irmã Maria. Os irmãos viram quando o menino abriu os olhos, grandes, vivos, como se uma luz tivesse sido acesa por dentro. E então, com uma voz fraca, mas clara, ele falou: Vó, eu tô com fome. Um grito de alegria explodiu na igreja. Alguns choravam, outros louvavam em voz alta, e muitos caíram de joelhos, reconhecendo que haviam testemunhado sobrenatural. Os médicos, quando examinaram Lucas dias depois, não encontraram mais nenhum sinal da doença. Os exames estavam normais. Era como se nada jamais tivesse acontecido. Mas a irmã Maria sabia que algo tinha acontecido, sim. Algo que só Deus poderia fazer. E assim a notícia do milagre se espalhou. Pessoas que nunca tinham pisado numa igreja começaram a vir, não por curiosidade, mas por necessidade. Porque se Deus podia curar o menino que os médicos tinham desistido, que outras maravilhas ele não faria? Entre elas estava o senhor Antônio, um homem amargurado que havia perdido a filha num acidente anos antes. Ele chegava sempre no final dos cultos, sentava-se nos fundos e saía antes do fim, como se não quisesse ser notado. Mas Deus o via. E numa noite, enquanto o coro cantava Deus é fiel, algo dentro dele se quebrou. As lágrimas começaram a cair, e pela primeira vez em anos, ele sentiu uma paz que não vinha de si mesmo. O pastor se aproximou, colocou a mão em seu ombro e falou baixinho: Deus não esquece das suas dores, irmão. Ele está aqui para sarar o que está quebrado. E foi ali, entre irmãos que nem conhecia direito, que Antônio entregou seu coração a Jesus. Não foi um milagre com luzes ou vozes do céu, foi a cura silenciosa de uma alma que finalmente encontrou descanso. Porque na CCB, os milagres não são só os que a gente vê, são também os que acontecem no íntimo, quando Deus toca onde só Ele pode alcançar. E a corrente de fé continua. Sempre continua. Porque Deus não escolhe lugares grandiosos para mostrar seu poder, Ele escolhe corações sinceros. E quando um coração assim clama, o céu responde. Sempre responde. O milagre completo. Antônio saiu da reunião com os olhos úmidos, mas o peso que carregava por anos havia se ido. Nos dias seguintes algo mudou. As memórias que o atormentavam perderam a força, as noites de insônia deram lugar a um sono tranquilo, e até seu olhar, antes vazio, passou a refletir uma luz nova. Não foi de uma hora para outra, mas como a chuva que molha a terra seca aos poucos, até que a vida brota onde só havia poeira. Sua esposa, Maria, notou primeiro. Uma tarde, enquanto arrumava a mesa, ela parou e segurou sua mão. Você está diferente. Não é que a dor sumiu, é como se ela não te definisse mais. Antônio sorriu, um sorriso verdadeiro, daqueles que nascem da alma. É Deus, disse simplesmente. Ele não tirou o que vivi, mas me deu força para carregar de outro jeito. Anos depois, Antônio estava ali mesmo, na mesma igreja, agora como um dos que estendiam a mão para outros corações feridos. Não pregava com palavras bonitas, mas com a cicatriz que só quem já sangrou entende. Deus não apaga nosso passado, contava aos que chegavam quebrados, mas Ele escreve um final novo. O milagre não é a ausência da luta, é a presença dele no meio dela. Reflexão final. Às vezes esperamos por milagres estrondosos, mas Deus age no silêncio, na lágrima que cai sem explicação, no abraço que chega na hora certa, na paz que invade sem aviso. O maior milagre não é mudarem as circunstâncias, mas nós dentro delas. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não apenas conserta,
Ele transforma a dor em propósito, o vazio em adoração, e o fim em um novo começo. Lição de vida. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E muitas vezes seus escolhidos são aqueles que, como Antônio, já não têm mais forças para se levantar, justamente para provar que o poder é dele, não nosso. A fé não é esperar que a tempestade passe, mas aprender a dançar na chuva, e descobrir que o tempo todo, Ele estava dançando conosco.